Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Bom, eu sou a Débora, hoje eu estou mentora de mulheres. Sabe mulheres que querem despertar para a vida? Então, se esse vídeo chegou para você ou você procurou esse vídeo é porque esse assunto te interessa. E eu quero compartilhar aqui com você como foi o meu despertar espiritual há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás. Então vem comigo nessa história. Como aconteceu o meu despertar? Bom, numa bela manhã eu me acordei bem cedinho, era por volta das 4 e pouco da manhã, e eu comecei a me perguntar algumas coisas. O porquê que a minha vida não estava como eu gostaria que ela estivesse. E eu comecei a fazer esses questionamentos pra mim. E eu comecei a me incomodar com aquilo. E eu questionei assim, por que a minha vida tá assim? Por que eu não consigo ter um relacionamento? Porque até então eu não tinha. Por que eu não consigo ter uma vida financeira estável? Até então eu não tinha. Por que eu não consigo ser uma pessoa normal, né? Casar, ter um relacionamento, ter filhos, enfim. E esses questionamentos vieram à minha mente. E aí eu comecei a entender que, na verdade, eu não era tão boa assim como eu pensava que eu fosse. Porque eu me questionava assim, eu sou uma pessoa tão boa, eu faço só bondade para as pessoas, eu não faço mal para ninguém, eu trabalho, acordo cedo, enfim, falava essas coisas. E aí eu comecei a fazer questionamentos, perguntas. Será que é isso mesmo? Será que isso é verdade? Será que eu sou uma pessoa boa? E aí eu tive um choque de realidade. E se você tá gostando aqui um pouquinho da minha história, compartilha aqui, se inscreve no meu canal, eu vou compartilhar mais coisas aqui que vem acontecendo aí na minha vida de uma reviravolta. Mas vamos retornar aqui. O meu despertar espiritual aconteceu mais ou menos há uns 6, 7 anos atrás. E aí, depois de todos esses questionamentos, eu comecei a ver que eu não era uma pessoa tão boa como eu falava que eu era. Porque eu contava essa historinha pra mim. Você conta essa historinha pra você? Então. E aí eu vi que eu era invejosa, que eu era mentirosa, que eu era falsa com as pessoas, que eu era fofoqueira, que eu... Enfim, eu realmente me despi, fiquei nua em frente ao espelho da realidade. E esse questionamento fez o total sentido pra mim. Eu acredito que as pessoas, elas começam o despertar mais ou menos assim. Talvez, a princípio, elas não conseguem se despir tanto, mas foi algo muito intenso. E a partir daquilo que eu percebi que eu precisava mudar, eu gostaria realmente de ser quem eu gostaria de ser. Eu gostaria realmente de ser transformada. E essa transformação, ela começava por dentro. Então, eu me prontifiquei a melhorar. E aí eu comecei a acessar algumas coisas, né? O que aconteceu, na verdade, o primeiro livro que eu tive contato, que até então, olha só, eu com ali mais ou menos 30 anos, eu não fazia ideia do que era ler, porque era algo que eu não gostava, né? Era uma crença pra mim, na verdade. E isso também tem relação com o meu pai. E mais um dia eu conto isso aqui. Depois eu descobri, né? Então, eu comecei a ler. Eu comecei a ler um livro. Então, se eu posso te dar uma dica aqui, você tá assistindo esse vídeo e quer despertar espiritualmente mesmo, leia um livro que gente, esse é o nome do livro? Olha, que doideira. Lembrei. O Milagre da Manhã. Gente, esse livro é extraordinário. Esse livro, ele começou a me mostrar o meu potencial. Então, eu comecei a acordar cedo, eu comecei a cuidar de mim antes de cuidar das pessoas. Porque a minha profissão, ela era meio que uma psicóloga. Aí eu comecei a ler esse livro, e desse livro eu comecei a ter fome por leitura. Desse livro eu li depois mais ou menos uns 40 livros. E aí eu fui lendo. E aí eu fui me inteirando. E uma outra coisa também, assim, pra mim que mudou. Eu comecei a cuidar do meu corpo físico, comecei também a cuidar do meu espiritual, do meu emocional. Comecei a olhar para essas coisas e comecei também a cuidar da minha alimentação. E com isso veio a diminuição de peso, porque eu também era obesa, eu pesava quase 90 quilos. Então eu eliminei aí 24 quilos e nunca mais engordei até hoje. Eu já tive uma filhinha agora há pouco tempo, mas também isso não é assunto para agora. Então, assim, eu realmente
entendi e eu posso ser o que eu realmente quero ser. Uau, essa frase é forte. E talvez você esteja assistindo e você fala, ah, é bobagem, não tem como eu ser o que eu quero. Tem sim, tá? Só depende de você. Quais ações você vai tomar? Eu tomei ações. E uma das ações que eu tomei foi sair dos ambientes que eu estava. Uau, isso foi algo marcante pra mim, porque eu tinha amigos e quando eu saí desses ambientes, os meus amigos não existiam mais. Porque aí eu já era careta, eu não queria sair. E aí quando eu saí, eu parei também o álcool, eu fiquei sem beber muito tempo. E hoje é algo que eu também ressignifiquei. Aconteceu o que eu mais queria e eu achava que era impossível, que era realmente olhar pra mim e ver que eu poderia ser o que eu quisesse. E o meu despertar aconteceu assim. Eu parei de ir nos lugares, comecei a frequentar lugares que eu realmente gostaria de frequentar. Comecei a selecionar as pessoas que eu gostaria de estar perto. Por quê? Se nós somos o reflexo das 5 pessoas que nós convivemos, então eu dei um time. Eu também dei um time, sabe no quê? Na minha relação com a minha família. Porque eu comecei a perceber que quando eu estava em contato com eles, eu ficava muito abalada emocionalmente. Mas a culpa não era deles. Eu precisava entender o porquê que aquilo me martirizava, que aquilo me incomodava. Então eu comecei a olhar pra isso, então eu fiquei uns 60 dias sem ver meus pais. E foi assim, libertador, porque eu até já não morava com eles há muito tempo, né? Eu morava numa cidade próxima. Mas assim, foi libertador ficar sem ver meus pais 2 meses. Porque eu comecei a realmente colocar em prática o que fala na Bíblia, que é honrar pai e mãe. E se você que está me assistindo acha que honrar pai e mãe é fazer o que eles querem que você faça e ficar perto deles e não deixar de vê-los, você está errada, tá? Honrar pai e mãe é dar certo na sua vida. E honrar pai e mãe é aceitar eles como eles são. E é isso. O meu despertar aconteceu e hoje eu estou colhendo frutos de uma decisão que eu tomei lá atrás. E depois dessa decisão vieram outras e outras decisões. E eu quero terminar esse vídeo aqui te dizendo que a sua decisão final, ela não é uma decisão final. Ela é pequenas decisões que vão formando a decisão final. Então, vou deixar aqui um questionamento para você. Qual a decisão que você toma hoje, a partir desse vídeo que você viu? Quiser compartilhar, escreve aqui pra mim no canal. E ó, muito obrigada por ter ficado até o final. E haverá mais vídeos, vou contar aqui muitas coisas que eu passei e que estão fazendo sentido na minha vida. E vou deixar aqui um spoiler, tá? O próximo vídeo eu vou falar sobre 2 livros que me impactaram demais no meu processo de despertar espiritual, tá bom? Então, é isso. Me segue aqui no canal, ativa o sininho, curte aqui, compartilha e ó, um beijo, um ótimo dia.